Olá, aqui estou para mais uma live. Essa é a 38ª live que faço, direto da minha página do Facebook, Pamela Magalhães Psicóloga. Esse vídeo fica tanto na página quanto no meu canal do YouTube, para quem vier assistir. Já faço faz um tempo, toda quarta-feira, meio-dia, aqui estou para a gente falar um pouquinho sobre comportamento, relacionamento. Peço desculpas que hoje eu não consegui deixar mais cedo um recadinho para vocês, pedindo para que vocês mandassem as perguntas, porque foi muito corrido. Às vezes não dá, né? Mas de qualquer forma, eu vou esperar uns 5 minutinhos, né? Um pouquinho menos, para as pessoas irem chegando aqui, indo se acertando, porque esse horário é um horário meio de almoço, né? A ideia é que as pessoas encontrem um cantinho, algum jeito da gente poder conversar um pouco, se reunir e colocar um pouco as questões. Para quem já conhece, eu peço para que mandem nos comentários perguntas sobre comportamento, sobre relacionamento, sobre alguma questão que esteja atordoando. E para quem está vindo pela primeira vez, a ideia é essa, tá? Eu sou psicóloga, especialista em questões relacionais. Então, estou aqui para tentar ajudar um pouco, não tenho nenhuma pretensão de falar o que você vai fazer da tua vida, até porque quem sabe o que vai fazer da própria vida é você mesmo. Mas eu estou aqui para iluminar um pouco, quem sabe, abrir espaços, fazer perguntas para a sua pergunta, para que você encontre dentro de si alguma forma de saciar questões e de enxergar o que está te acontecendo de uma maneira um pouco mais clara, de um jeito um pouco melhor, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro vamos esperar o pessoal chegar, né? Dá um tempinho aí. Gente, amanhã é feriado, mas vai ter tribuna, tá? Então, vocês não percam. Vai ter um inédito meu que eu falei sobre idealização dentro das relações, né? Então, acho que vocês vão gostar. Quem não sabe, eu, toda quinta-feira tenho uma participação no programa Tribuna Independente, transmitido pela Rede Vida. E amanhã, umas 8h40 da noite, estará passando, quero que vocês assistam. Então deixa eu dar beijos. Beijos pra Fernanda, pra Cauane. Cauane, beijos. Paulinha, Lígia, muitos beijos, viu? Pamela fala sobre o que foi postado hoje. Você quer que eu fale sobre o quê? Sobre a frase que eu escrevi? É que eu posto tanta coisa, né? Qual post que você tá falando? Hoje eu postei uma frase a respeito de uma sensação que eu tenho de gostar de pessoas, né? Pessoas que não esquecem que são pessoas. Gente que entende que é gente e ao tocar uma outra pessoa, trata da mesma forma que gostaria de ser tratada. E não pessoas que tratam os outros como se nada fossem, de forma descartável, sem qualquer consideração, passando por cima de uma forma automatizada, como se fossem tratores, sem considerar que as pessoas têm os seus sentimentos, têm as suas emoções, sem também se apropriar das responsabilidades sob expectativas que possam ter sido estimuladas por elas mesmas. Vejo cada vez mais pessoas que esquecem do quão humanas são e só se relacionam em função de interesses secundários, como se só pudessem fazer alguma coisa para o outro se fossem ganhar algo, ou então usando as pessoas como meras pontes para aquilo que elas realmente queiram. Ou então absorvendo tudo que podem de determinadas pessoas, tirando delas, né, tudo aquilo que elas acreditem que possa lhes servir e descartando como se fosse um bagaço de laranja, né? Então, só foi um desabafo no sentido do meu post do Instagram que ela falou sobre o quanto eu gosto de pessoas que são empáticas, que consideram, que falam o que sentem e sentem o que falam, né? É isso que eu coloquei. Pessoas que jogam menos e estão mais, né? Pessoas mais transparentes, que são francas com as suas emoções, que a gente consegue entender o que elas estão passando e a gente não precisa ficar adivinhando ou mesmo tentando encontrar estratégias e artimanhas para
para chamar a atenção dessas pessoas ou mesmo mobilizá-las de alguma forma. Pessoas mais fáceis de lidar, que estão mais preocupadas em facilitar os vínculos, os acessos, do que dificultar através de macetes e estratégias articuladas, calculadas, para que sempre estejam por cima da carne seca, né? Orgulhosas, vaidosas. Então esse tipo de pessoa tem me dado bastante preguiça, tem me cansado bastante. Então foi só um desabafo no post dizendo que eu gosto muito de pessoas que são pessoas que valorizam a simplicidade da verdade, da essência, que simplesmente se sentem, falam, se estão com vontade de chorar, choram, se estão tristes também dividem. Pessoas que estão abertas para escutar, né? Para trocar, para falar, para encontrar algum caminho. Que independente de não gostarem mais de alguém, tem um certo cuidado, um certo tato com o sentimento do outro, sem simplesmente negarem ou fugirem de determinadas circunstâncias, mas encararem como adultas responsáveis por aquilo que de alguma forma alimentaram, fomentaram, construíram. Eu vejo as pessoas terminando relações com uma frieza, com um distanciamento, com uma indiferença que assusta. Assim como conduzem as mesmas relações. É como se as pessoas só olhassem para o próprio umbigo e só estivessem preocupadas naquilo que realmente acrescentam na própria vida, sem entender que se elas se relacionaram, se elas interagiram com um determinado indivíduo, que elas tenham um pouquinho de consideração, né? De compaixão para determinada circunstância. Depois, em seguida, na verdade eu escrevi esse texto, para ser bem honesta, eu escrevi esse texto ontem. Para quem não sabe, eu estou falando de uma postagem que ela me perguntou aqui do meu Instagram. Quem não me tem no Instagram é @psipamela, @psipamela. Ontem eu tinha visto um vídeo de um texto da Ruth Manos pelo Silvio Matos, que o Silvio Matos fala, mas o texto é da Ruth Ramos, falando sobre essa questão das mulheres hoje, né? Que as mulheres de hoje parece que elas são tudo que os homens não querem. Ela faz um texto maravilhoso. E eu fiquei pensando também na forma que a gente se porta, como estão as pessoas, como estão sendo criados, né, esses meninos e essas meninas. Será que as pessoas, aí é uma pergunta que eu faço para vocês, né? Vocês acham que as pessoas estão sendo criadas para realmente lidarem com pessoas? Porque independente de não serem psicólogos, nós estamos lidando com pessoas todo o tempo. A gente está o tempo inteiro interagindo, trocando, conversando. Não importa o que você faça, de alguma forma você vai ter que lidar com pessoas. E eu não sei se as criações estão realmente prevalecendo isso, dando atenção para isso, né? Você que é mãe, você que pensa em ser mãe, você que é pai, você que pensa em ser pai. Será que as pessoas estão se preocupando em ensinar valores de vida, formas de se colocarem? Não sei, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão esquecendo de ensinar isso, estão muito preocupadas com cursos, com a melhor escola, com a babá, com a melhor comida, com a comida fit, que, ai meu Deus, que não faça mal, que não tenha conservantes, que não tenha isso, e a roupinha e o caramba. Mas eu não sei se as pessoas estão preocupadas em investirem mesmo nos princípios humanos, no que é ser, estar, se doar, perceber, considerar, empatizar, desenvolver resiliência, questionando os comportamentos individualistas. Será que existem muitas pessoas ou sobrecarregam no sentido da superproteção, ou de alguma forma fomentam demais a autossuficiência, e essas crianças elas vão crescendo entendendo que elas têm que ser muito boas, que elas precisam ser poderosas, que elas precisam ser independentes, que elas precisam ter muito dinheiro e que elas precisam ter uma formação maravilhosa. Será que elas estão pensando em como elas deveriam ser como pessoas?
Será que elas sabem valorizar a simplicidade dos encontros? Ou elas são mestres em lidar com os iPads, ótimas no videogame, incríveis em vários programas dentro da informática? Eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário, eu acho a tecnologia uma grande facilitadora de muitas coisas. Mas eu tenho medo que a gente esqueça que, independente de tudo isso, ainda somos almas humanas, né? Somos pessoas que padecemos de cuidado, de carinho, de atenção. Não importa o quão evoluídos sejamos no sentido daquilo que a gente sabe. Eu falo porque eu atendo pessoas, desde as pessoas menos favorecidas às pessoas mais favorecidas monetariamente, e eu conto para vocês que não há qualquer diferença quando se precisa de carinho. Todo mundo quer colo. Todo mundo em algum momento precisa por acolhimento, e dependendo da criação e dependendo da história que tenha, talvez nem saiba disso. Talvez nem tenha noção que aquilo que sente é falta de colo, de ombro, de afeto. Tanto de dar quanto para poder receber, porque a gente fala muito sobre essa questão de fulano não, coitado, fulano precisa de alguém para namorar, fulano precisa de alguém para casar, mas a gente nunca pensa o quanto fulano sabe reconhecer os afetos, porque o afeto, gente, não está exclusivamente na relação ali da troca sexual, tá, com o parceiro. O afeto está nas minúcias. O afeto tá no bom dia que você dá pro porteiro, pro cara da recepção, pra moça que tá te vendendo pão na padaria. O afeto tá no sorriso que você dá assim, como quem achou engraçado aquela pessoa que tá passando com um cachorro e o cachorro pulou ali na poça d'água e molhou toda a roupa dela, todo o vestido dela. O afeto é singelo. O afeto tá na delicadeza de cair um papelzinho de alguém que tá na frente, você, sei lá, agachar, pegar e devolver e falar, olha, senhor, era seu. E aquela pessoa fala, nossa, era, eu não podia perder esse papel de forma nenhuma. O afeto tá no como você tá, que você manda para aquela pessoa que você não fala há muito tempo e que de repente você sonhou com ela, você falou assim, nossa, deixa eu saber como ela tá. O afeto, ele tá naquela frase que você diz, estou com saudades de uma pessoa que você sente sim a falta, mas que você não tá fazendo nenhuma estratégia, sem nenhuma intenção, que não seja simplesmente contar para ela o que você tá sentindo. O afeto tá no elogio que você dá por nada. Você entrou no elevador, entrou uma moça bonita e você fala, nossa, que bonita que você é. Sem qualquer assédio moral, simplesmente por uma espontaneidade de algo que acordou dentro de você. O afeto tá na gentileza que você faz para lavar a louça da sua sogra. Quando você vai na casa dela e você vê que ela fez tudo ali para te receber e você vai lá e lava a louça. Ou então, quando você tá na casa da tua mãe e você vê que tá meio empoeirada a varanda e você pega a vassoura e você dá uma varrida. Sua mãe fala, filho, vem, entra aqui, a gente vai comer. Você fala, calma mãe, eu já vou. Deixa eu dar uma varrida nessa varanda que tá com muita sujeira e eu não quero que fique assim. O afeto tá nos detalhes. Tá no carinho que você faz no seu filho ou que você faz no seu parceiro quando ele menos espera. Tá na mensagem que você manda, gosto muito de você. Porque dá vontade de fazer. Tá na hora que você vê teu pai ali sentado no sofá, você senta do lado dele, põe a mão na perna dele e fala, pai, como eu te amo. Ou então quando você chega pra sua funcionária também espontaneamente e fala, você é muito boa no que você faz. Parabéns. Eu percebo que você tem se esforçado muito. O afeto tá nisso. O afeto tá na espontaneidade de emoções que a gente sinta que saiam exclusivamente do nosso próprio umbigo, mas que nos permita enxergar, além de nós mesmos, todo o resto. Entendendo que nós somos sim muito importantes e eu sou partidária da gente entender que nós devemos ser a coisa mais importante para a nossa vida. Afinal, nós somos aqui o dono da coisa toda, né? Da nossa vida. Mas que a gente também nunca desconsidere a importância de todo o restante, de todos os demais. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Então a gente não pode agir como se fôssemos só nós, os únicos interessados na felicidade e nos prazeres que a vida possa nos dar.
Então fica aí a dica, que o afeto não é exclusivo da relação de parceiro. Você que se sente muito só, você que se sente vazio e acha que, ai meu Deus, eu me sinto assim porque eu não tenho um parceiro, porque eu não tenho uma parceira. Talvez você não esteja distribuindo afetos e não esteja aberto para os afetos, conforme eu disse aqui. A gente supre a nossa carência assim. Quando a gente fica menos econômico com os nossos carinhos. Porque quando eu dou carinho, eu também autorizo ao outro me dar também. E aí eu entro numa corrente muito gostosa, né? Porque a partir do momento que eu fiz para o outro também se sente no direito de fazer. Fico pensando que às vezes a gente tem alguns amigos que parecem um pouco mais tímidos, né? Mas num dado momento que você dá um abraço nele, é como se você ensinasse ou autorizasse a te dar um abraço também. E a partir daí, vira e mexe, vocês se abraçam sempre. Olha que beleza. Assim são nas relações. Eu vejo tantas pessoas reclamando que o parceiro não conversa comigo, meu parceiro não me dá beijo, meu parceiro não me abraça, meu parceiro não faz isso. E conforme o outro não faz e a gente tem vontade que ele faça, a gente vai fazendo menos. E quanto menos a gente faz, menos o outro faz, e quando se vê, ninguém faz mais nada. Ensine o outro. Já passou pela tua cabeça que talvez essa pessoa tenha dificuldade? Talvez ela não saiba? Vou contar uma coisa pra vocês que vocês vão gostar. A minha avó, por parte de pai, quando ela morreu, eu entendi como ela era afetiva. Mas durante muito tempo eu tinha pra mim que a minha avó não era. Tinha na minha cabeça que minha avó era uma pessoa árida. Tinha na minha cabeça que minha avó era uma pessoa fria. Aí eu virei um dia e falei assim, eu acho que eu vou me desafiar. Eu ia toda vez que eu abraçava minha avó me abraçava me empurrando, assim. Eu ia abraçar minha avó, ela me empurrava, assim, com a mãozinha, né? Eu ia abraçar, ela punha a mãozinha. Aí um dia eu falei assim, vó, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí quando ela pôs a mãozinha, eu falei, você gosta do meu abraço? Ela me chamava de Bitela. Ela falou assim, lógico que eu gosto, Bitela, adoro o seu abraço, você é tão carinhosa. Eu falei, tá, então eu vou te ensinar a abraçar melhor. Pode ser? Aí ela, como assim? Eu falei, olha, dá essa mão. Aí eu abri a mãozinha dela. Pus a mãozinha dela aqui nas minhas costas. E nisso não tinha mais barreira. E aí eu abracei. E na hora que abracei, ela logo ia sair. Eu falei, calma, vó. Se demora um pouco aqui no meu abraço. Fica aqui um pouco comigo. Sente o batimento do meu coração. Deixa eu também sentir o seu. Deixa eu te contar através desse abraço o quanto eu te amo, o quanto você é importante pra mim. E isso foi um processo longo, não foi uma coisa assim, né? Eram várias vezes. E até me emociona, porque no final da vida ela me abraçava e na hora que eu ia sair, assim, ela falava, vamos ficar mais um pouco. Enfim. E eu queria contar isso pra vocês porque a gente pode ensinar as pessoas a fazerem algumas coisas. É só a gente sair um pouco da ideia de que... Peraí que eu emocionei um pouco. A gente pode ensinar as pessoas e sair da ideia de que se o outro não faz, não adianta, né? Vamos tentar. Eu concordo que às vezes a gente pode tentar bastante coisa e não funcionar, né? A gente tenta e não funciona. Mas a gente pode tentar um pouco. Tentar ensinar. Chegar para a pessoa encontrar um jeitinho com muita delicadeza e de não necessariamente mostrar para essa pessoa que ela não saiba, porque às vezes ela pode ficar muito defendida, né? Se ela entender que você está falando que ela não sabe. Imagina, minha avó com 80 anos não saber abraçar, que absurdo. Como essa menininha aí vai fazer um negócio desse? Mas eu acho que eu fui com tato, é assim que eu te proponho. Tenta ensinar essa pessoa que você gosta e que você acha que ela não sabe conversar com você, ou que ela... Você fala primeiro que ela não quer. Eu não sei se ela não quer, talvez ela não saiba. Às vezes as pessoas fazem alguma coisa ou não fazem alguma coisa há tanto tempo que elas estão acostumadas até. Tem gente que acostumou a não ser gentil, tem gente que acostumou a não dar abraço, não dar beijo, não fazer carinho, não contar o quanto ama. Não necessariamente porque não querem, por maldade, por má intenção, mas porque talvez não saibam. Não estou desconsiderando as pessoas que não querem. Estou dizendo que, às vezes, misturadas as pessoas que não querem estão as pessoas que não saibam.
E a gente pode tentar fazer esse exercício, que é uma forma da gente até perceber, né? Quem é ali que não quer e quem é ali também que não sabe. E é tão legal quando a gente ensina uma pessoa a falar, né? Falar que ama, fazer um carinho. E um jeito muito legal é você chegar para essas pessoas e contar para elas assim: olha, você é muito importante para mim. Eu queria tanto que você conversasse mais comigo. Eu queria tanto que você fizesse mais carinho em mim. Eu queria tanto que você olhasse mais para mim. Ensine essa pessoa que você gosta. Conta para ela como você se sente bem, se ela faz assim, se ela faz assado. E quando você perceber que ela está fazendo alguma coisa diferente do que ela fazia, que ela está se esforçando para estar mais próxima a você, enalteça isso. Não critique demais. Às vezes eu acho que a gente critica demais as pessoas e isso faz com que elas se inibam cada vez mais. Então, critique menos, ensine mais, mostre para o outro o que é importante, faça. Não vá cada vez mais deixando de fazer porque não recebe, aí fica com raiva, fica triste. Vai fazendo. Isso pode ser uma coisa boa, tá bom? Falei demais, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Psicóloga chorona, é isso. Você escreveu, não leu, eu chorei. Vamos ver o que vocês estão me perguntando. Sou casada há 18 anos, me apaixonei por uma mulher, mas não tenho coragem de largar o meu marido porque ele me deu a mão a hora que eu mais precisei dele. Mas eu amo muito ele, mas amo como... Tá, entendi. Achei muito interessante a história que você falou sobre estar casada, né? E de repente se apaixonar por uma pessoa do mesmo sexo que você, inclusive, né? E que difícil, vários tabus internos, como, né? Como fica para ele, como fica para você, independente de com quem você, quem seja a pessoa que tenha te encantado, com quem você tenha sentido tudo isso, esteja apaixonada, eu acho que é um sinal importante de que essa relação talvez não esteja mais funcionando, né? Eu acho que quando a gente se apaixona e a gente vive uma relação, eu acho que é o maior sinal de que a relação que a gente está vivendo, ela já não está mais, né, com aquele vício de antes. A gente tem dois caminhos, a gente pode ou tentar olhar para a relação, se a gente achar ainda que a gente quer dar um gás, que a gente quer continuar e fazer algumas modificações para que a gente consiga permanecer no relacionamento, ou no seu caso, que está apaixonado e que está com pena do parceiro, não tenha pena do parceiro, né? Eu acho que não necessariamente ele precisa saber detalhes desse teu momento da paixão, a quem, né, você está destinando toda essa paixão, esse amor, essa energia, mas eu acho que você pode ir conversando com ele, apontando o quanto você não está mais estimulada a estar no relacionamento, como você não está mais feliz, os vazios que você sente, até para ir preparando, e paralelamente a isso, contando para esse homem o carinho fraternal que você tenha, né, o quanto você considera, porque olha, de verdade, claro que isso pode levar um tempo, né? Acho que isso não necessariamente seja da noite para o dia e em muitos casos não é possível. Mas se a gente conseguir manter uma relação amistosa com os nossos ex-parceiros, isso seria uma maravilha. É que é difícil, né? Acho que precisa de muita maturidade, precisa de muito desapego. Mas se a gente conseguir, coisa boa, a gente poder ter uma relação saudável com pessoas que foram tão marcantes e tão importantes nas nossas vidas, né? Na nossa história. Vamos lá. Ah, que linda, Cauane. Nós vamos ter a oportunidade de dar esse abraço, você tenha certeza, viu? O que mais que tem de pergunta aqui? Tô vendo um monte de mensagem linda. Pamela, por que algumas pessoas dão a intenção que está interessada, mas depois diz para não criar expectativas? Eu acho que existem pessoas, que são bastante... Peraí que tá empassadinho, né? A sua pergunta é ótima, Luciene. Eu acho que existem muitas pessoas que são ambivalentes, querem e não querem, querem e não sabem se querem, querem alimentar o próprio ego, querem fomentar a própria vaidade e aí acabam fazendo investidas, fazem movimentos ali, experienciam algumas tentativas de impacto, até para sentirem como que o outro vai reagir diante delas, até para testarem o quanto elas conseguem ali impressionar, para assim elas alimentarem o próprio ego, a própria autoestima.
Normalmente esse comportamento, ele é um marco de indivíduos bastante imaturos, no sentido de ainda não terem essa autoimagem, percepção e autoconhecimento de si mesmo, fazendo com que precisem perceber o quanto mobilizam o sentimento alheio para entenderem o poder que tenham. Ou então narcisistas incorrigíveis, ou então pessoas perversas mesmo, que fazem todas essas tem todo esse movimento, né, esse Dom Juanismo, independente da onde vai dar, sem qualquer ponderação das consequências dos seus atos, agindo com impulsividade nesse movimento bastante criança e infantil. E aí, depois que impactam, depois que causam, ficam falando, mas você não deveria criar expectativa, mas olha o que você fez. Então, isso é muito frequente, né? O indivíduo faz, mas depois ele não aguenta a reação, né? Então, assim, toda ação tem uma reação. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade da forma que a gente se posiciona. Adoro aquela frase do Pequeno Príncipe, que a gente se torna eternamente responsável por aquilo que cativamos. Portanto, por isso que é muito importante que a gente perceba o que a gente está fazendo, com quem a gente está lidando, como a gente está falando, como a gente está se posicionando, o que estamos prometendo, aonde estamos mexendo, que foi exatamente o que eu escrevi no meu post hoje do Instagram. Se a gente agir sem considerar a outra parte, simplesmente pelo impulso, porque deu vontade, porque eu estava afim, sem entender que existe uma alma ali, né, uma pessoa ali se relacionando comigo, com emoções, com sentimentos que podem ser acordados e que podem se sentir estimulados por isso, é muito complicado. É claro que todos nós somos responsáveis por aquilo que é despertado dentro da gente, e lógico que a partir do momento que eu me permito envolver com alguém, eu sou responsável por isso. Agora, eu estou dizendo algo além, né? Eu estou dizendo que, além disso, além de nós próprios sermos responsáveis por onde nós nos enfiamos, pelas relações que a gente transita, que as pessoas também estejam mais atentas sobre o que elas fazem, sobre aonde elas se colocam. Hoje, com esses aplicativos de relacionamento, a gente vê demais isso, né? Não sei se vocês tiveram alguma experiência ou escutaram algum amigo, amiga contar. É impressionante, né? As pessoas saem, falam coisas, dividem, fazem promessas e fazem lá, mostram super bem intencionadas e somem, né? Então, isso que eu falo sobre a desconsideração com o outro e esse ato impulsivo, ou deveria ser o quê? Dissimulado, ou então um ímpeto imediatista que acaba não sendo suportado, né? Fica super inconsistente. Mas, enfim, resumindo, a resposta é: essas pessoas que alimentam e depois saem fora, na minha opinião, são pessoas ou imaturas, ou narcisistas, ou perversas, tá? Porque quem realmente tem uma maturidade emocional, sabe como se portar, sabe como se colocar, não vai falar além daquilo que sente e muito menos prometer além daquilo que pode cumprir. Nós não temos, ai meu Deus, mas eu tenho que fazer um contrato do que eu sinto. Não, mas eu preciso observar as minhas emoções e agir com uma certa linearidade. Senão eu vou criando sim, eu ajudo sim a criar expectativa nas pessoas que não condizem com aquilo que eu estou sentindo. Então saiu com uma pessoa, não gostou, não precisa ficar estourando fogos de artifício, ai meu Deus, demonstrando que foi incrível. Tem muita gente que não gostou e fica falando que foi o máximo. Ai, amei, nossa, que delícia, vou te ligar amanhã. Se não vai ligar amanhã, se não gostou, não fala nada. Ou então, se der espaço, fala real, fala, nossa, você é muito legal, mas não bateu, não rolou a pele que eu esperava, você tem coisas, uma forma de funcionar que não bate com a minha, mas foi um prazer te conhecer, beijo, seja feliz. Pra que tem que falar que vai ligar? Pra que tem que falar que foi uma delícia, que foi incrível? Pra que fazer planos? Pra que falar que vai viajar? Pra que falar que vai jantar na outra semana? Pra que falar que foi o melhor beijo da vida, a melhor transa do século, sendo que não foi isso que aconteceu? Isso que eu acho que é um comportamento imaturo. Quer dizer, o indivíduo ele tá mais preocupado em sair bem na fita, em ser amado, em ser idolatrado e ter mais alguém ali na prateleira, né? Alguém de stand-by, porque vai que, né? Do que ser honesto, sincero, transparente
transparente na condição que vive. Isso se estende às pessoas que têm relacionamentos já, né, que já namoram, que já são noivas, que já são casadas, estão nesses aplicativos ou não, né, e saem com as pessoas ocultando as suas verdades. Gente, se você é casado e quer pular cerca, se você namora e quer pular cerca, você faz a sua vida o que você quiser, desde que você deixe bem claro para todos os envolvidos. Você precisa falar. Agora, sair com a pessoa, enganar a pessoa é muito difícil, né? É disso que eu tô falando, dessa falta de humanidade, das pessoas não considerarem as outras, passarem por cima. E aí vai lá, envolve, conta uma história. O outro fica envolvido, fica apaixonado, porque vai alimentando, né, essa fantasia que foi transmitida e depois sofre um monte, né? Porque o indivíduo, depois que tem aquilo que queria, que eu não preciso nem dizer aqui pra vocês, some, né? Sem dar nenhuma pista. Ou então vem com uma história, com uma desculpa ali enfim, para boi dormir. Então, gente, eu acho que esse é o ponto principal, né? Se a gente puder ser mais transparente com aquilo que a gente sente, puxa vida, eu acho que a gente vai estar muito mais perto de sermos humanos, né? Conta, caramba, né? Saí com você, foi muito legal, você é muito bacana, mas assim, eu não quero dar continuidade porque eu tô envolvida com outra pessoa, ou então não bateu o suficiente. Fale, é muito melhor falar. Ai, mas eu tenho pena, eu tenho dó de falar. Você tem que ter dó de iludir, você tem que ter dó de alimentar falsas expectativas. Fala a real, né? Eu acho que quando a gente fala a realidade, quando a gente fala aquilo que tá sentindo, aquilo que é, por mais que o outro sofra, pelo menos o outro vai sofrer por aquilo que verdadeiramente existe, sem ficar criando história onde não tem, tá? É muito melhor você ficar triste, mal, porque, putz, o cara não gostou o suficiente, ou então o cara voltou com a ex, tal, do que você ficar ali sem entender nada, a pessoa monossilábica, ou então a pessoa te cozinhando, ou então a pessoa vai sumindo sem explicar muito o que aconteceu, aí você vai criando 1000 hipóteses na sua cabeça. Então, gente, hoje pode ser você que está nessa posição mais confortável, mas amanhã você pode estar na outra posição. A vida vai girando, né? O mundo vai girando e vai nos colocando em várias outras posições, inclusive para a gente experimentar e experienciar muito daquilo que a gente fez em outras situações com outras pessoas. Então, por mais que você esteja numa posição hoje melhor, eu que me sinto assim, o outro que tá atrás de mim e tal, não se esqueça que amanhã pode ser você que se encante, se apaixone e também fique sem entender o que o outro tá fazendo, fique ali meio à mercê. Então vamos lá, né? Vamos agir com as pessoas da mesma forma que a gente gostaria que agissem conosco. Essa é uma frasezinha bem clichê, mas que as pessoas esquecem de usar, esquecem de fazer. E se a gente funcionasse assim, o mundo com certeza seria muito melhor, né? Porque é aquela história, né? Um dia é um dia de chuva, outro dia é o dia de sol, um dia é o dia da caça, o outro dia é o dia do caçador. Então, minha gente, não ache que você está por cima da carne, na carne seca, né? Assim que fala, né? As coisas, vão mudando, o mundo vai girando, né? Não esqueçam. Tô em um namoro de 2 anos, ele é assim como acabou de dizer muito na dele, não é carinhoso para estar do meu lado, eu não entendi, mas sou muito carinhosa e quero também receber, não sei como agir. Eu não entendi muito bem o que você está falando, mas eu acho que você está falando sobre ser muito carinhosa e o seu parceiro não ser muito carinhoso. Gente, o Flávio Gicovati já falava algumas coisas, quem nunca viu um vídeo do Flávio Gicovati, eu super recomendo. Flávio Gicovati, saudoso, faleceu, se não me engano, em 2016, e era uma pessoa maravilhosa, assim, eu seguia demais as coisas que ele falava, escrevia, tenho vários livros dele aqui, tem um aqui na cara que eu já vou indicar pra vocês, peraí, vocês gostam de indicação, não gostam? Peraí. Ó que livrinho do Gicovati mais legal, Peguei aleatório, porque esse aqui é uma história do amor com um final feliz.
É muito legal, assim, esse livro aqui eu não vou lembrar para falar especificamente para vocês, mas enfim, todos os livros que eu peguei aqui é aleatório, né? Mas todos os livros do Flávio Gicovati, eles têm uma leitura muito gostosa, assim. O Flávio Gicovati era um médico, né, formado pela USP, e ele se especializou em psicoterapia breve. E aí ele começou a trazer vários aspectos relacionais e comportamentais de um jeito super fácil pra gente entender e trazendo todo o conteúdo da linguagem médica, né? Então, demais, demais. Esse aqui é eu não lembro, gente, porque eu li há muito tempo, Uma História do Amor com Final Feliz. Mas, enfim, ele vai contando sobre várias relações, sobre várias interações, tentando olhar aqui pra ver se eu lembro. Mas é um livro muito interessante, ele vai pegando aspectos, os livros dele são interessantes, porque ele pega aspectos da atualidade. E o marco do Flávio Gicovati, vocês viram aqui, ó, Uma História do Amor do Amor com Final Feliz. Eu peguei aleatório, tá? Tem um monte dele. Mas o que eu tava tentando dizer pra vocês é que ele faz um vídeo sobre a relação do egoísta com o generoso, né? E o Flávio Gicovati sempre dizia que o generoso e o egoísta se tornam, assim, fazem uma parceria praticamente infalível, né? Sempre acontece muito. Então, é muito frequente a gente se relacionar com pessoas que têm algumas características complementares às nossas, né? Então, eu sou muito extrovertido, o outro não é tão extrovertido, então eu tenho muita facilidade de exteriorizar afeto, o outro não tem tanta facilidade, porque é meio como se a gente se atraísse por pessoas que tenham, claro, identificações conosco, mas também que tenham características das quais a gente admira e das quais a gente não tem tanto, né? Tem um pouco, mas não tem tanto. Então, no caso dela, quando ela fala que o parceiro não é muito carinhoso e ela é muito carinhosa, eu acho que vale a pena, assim, primeiro ela entender quais características desse parceiro que mais a encantam, né? Quais são as características que acabam encantando super. E entender que se ele não é carinhoso e ela continua com ele, será que não tem outras características dele, ou talvez até a falta de carinho, que acaba sendo um atrativo? Porque a gente tem, eu falo que a gente tem uma forma de amar internalizada aqui dentro, né, meus queridos? Você já se perguntou qual foi o ambiente que você viveu, como que era na sua casa, o que você via de carinho, quais eram as formas de se relacionar que seus pais usavam com você, que você via seus pais fazerem, né? Porque é muito comum que a gente internalize tudo isso e aí na hora que a gente vai viver as nossas relações amorosas, isso vem à tona, né? Isso vem sem a gente perceber muito e a gente acaba se atraindo por dinâmicas muito familiares, né? Dinâmicas ali familiares que a gente fala, ai caramba, não gosto muito, mas se a gente for buscar e se a gente for vasculhar na nossa vida, a gente vai ver que muito da forma do nosso parceiro funcionar e de nós funcionarmos com o nosso parceiro tem muito desse conhecido lá do passado que a gente já viveu, que a gente já viu, tá bom? Vamos ver, é muito triste viver com pessoa que não sabe conversar ou discute relacionamento, vivo muito esgotada. Eu acho muito ruim o que você escreveu e vocês sabem que, eu não sei se vocês acompanham o meu Instagram, quem não acompanha meu Instagram é @psipamela, @psipamela. Ontem eu fiz um Story para vocês. Eu estava gravando o meu quadro Mulheres Resolvidas, que passa às sextas alternadas no programa Mulheres da Gazeta. E ontem o tema que a gente gravou foi sobre tolerância, né? O que devemos tolerar e o que não devemos tolerar na relação. Falamos um pouco sobre aceitação. E aí o que você me pergunta cai exatamente nessa temática. Fico pensando sobre o que nós devemos aceitar e tolerar. Quando você me escreve falando que tem muita discussão, muita briga em casa, eu pergunto para todos vocês que passam essa situação, para você aí que está me assistindo e que está vivendo uma relação assim, nesse esgotamento, toda hora tem briga, toda hora tem discussão, toda hora tem estresse a troco de banana, né, a troco de nada. Gente, você não é obrigado a estar nessa relação. Você não tem que continuar numa relação
em que há brigas o tempo inteiro, discussões para todos os lados, a pessoa que está do seu lado fica o tempo inteiro querendo encontrar motivo para discutir, parece que dá uma boiada para discutir, né? Então, assim, quer brigar, quer discutir, quer viver no inferno. E aí você continua nessa relação como quem acha que precisa estar nessa relação. Gente, a gente não precisa se manter numa relação em que a gente está sofrendo. A gente não precisa permanecer numa condição medíocre, restritiva, privativa, passando ali sufoco, tendo medo de chegar em casa, tendo medo de falar alguma coisa, pisando em ovos com o nosso parceiro. Ninguém precisa viver assim. Você precisa se contar, olhar no espelho e falar assim: ei, peraí, eu não preciso deste parceiro para viver. Eu devo estar com ele se for bom para mim, se me fizer bem, se me acrescentar, se me agregar, se for construtivo, se somar na minha história. Se estiver tirando, se estiver me dando dor de cabeça, estresse, ansiedade, medo, se eu estou o tempo inteiro ali, parece que eu chego em casa e meu coração já começa a palpitar, eu preciso repensar a razão de eu permanecer naquele relacionamento. Relacionamento, gente, em pleno 2018 não é condição. Não é condição, tá claro? Você não tem que estar nessa relação porque você está com casamento marcado. Você não tem que se manter nesse relacionamento porque você tem muitos anos de convivência. Você não tem que se manter numa relação abusiva, destrutiva, porque você tem filhos dessa relação ou porque você acha que você é dependente financeiramente do seu parceiro. Você não deve continuar na relação em função dessas razões. Esses motivos, eles devem ser considerados e então você vai encontrar meios para que você consiga se tornar mais autossuficiente, que você consiga ter mais independência e que você consiga suprir essas necessidades. Por exemplo, garantir que seus filhos estejam estáveis, supridos, garantir que você consiga outras condições para obter dinheiro, uma estabilidade monetária. Agora, se manter numa relação em função disso, eu tenho um casamento marcado e tá brigando o tempo inteiro, parceiro trai, parceiro não respeita, te trata como qualquer pessoa, você se sente mal, se sente abusada. Gente, pelo amor de Deus, você que passa por isso, se tem um amigo, uma amiga que passa por isso, passe esse recado para ele, por favor. Diga a ele, e eu digo a você, que nós não precisamos nos manter em nenhuma relação que não nos fizer bem. Nenhuma, eu disse nenhuma. Gente, se for para estar com alguém do nosso lado que tira nosso sossego, pelo amor de Deus, tira da frente, que a gente fique sossegado em paz só. Antes só do que mal casado, do que mal acompanhado. Antes com a nossa paz existencial, que a gente fique ali, quietinho, no nosso mundo íntimo particular, em boa companhia de nós mesmos. Viver carregando um fardo? Por quê? Porque a sociedade quer, porque para os amigos é legal, porque eu tenho um casamento marcado, porque eu tenho um namoro de muito tempo, porque os amigos vão achar o quê? Porque a família vai falar o quê? Ai, meu Deus, como eu vou me restabelecer? Vou ter que mudar de casa. Gente, nenhuma mudança de casa, nenhum encarar dos amigos, nenhum peitar de família, nenhum refazer de vida vai ser mais difícil e mais doloroso do que se manter numa relação que vai corroendo o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, acabando com a nossa saúde física e emocional, tá? Nada disso que você acha que é difícil é mais penoso do que se manter num relacionamento que vai corroendo o seu bem-estar dia a dia. É como se você fosse morrendo aos poucos. A pessoa vai te sugando e você tá lá. Então, se a pessoa tá te sugando e você permanece lá, você tá sendo conivente com esse movimento. Parece um suicídio, né? Se manter numa relação dessa. Então, repense sobre isso, tá? Ninguém merece. Pelo amor de Deus. O que mais aqui? Faz 1 ano que estou separada e não consigo me libertar. Tenho um filho de 2 anos e 8 meses e temos guarda compartilhada. Vejo ele toda hora, além de tudo ele mora a 1 quadra da minha casa. Me ajuda. Que difícil, você não consegue se libertar porque você, pelo visto, ainda gosta desse ex, é isso? Você não consegue, eu não sei se o libertar é no sentido de você ainda gostar desse ex ou se ele fica no seu pé. Eu não sei qual dessas opções, então eu vou falar as duas, tá? Peraí.
Peraí que eu tô seca aqui. Só um pouquinho. Às vezes a gente termina relacionamentos e eu falo que terminar relacionamento quando a gente não tem filho com ninguém já é difícil. Quem dirá quem tem filho, né? Alguém aí, além dela, tem? Separou? E aí, querendo ou não, você tem que ver o cara, né? Você tem que ver a mulher, não tem jeito, você tem que levar a criança. E bem naquela fase em que você não quer enxergar para poder esquecer, né? Aquela história, não põe chocolate em casa para eu conseguir fazer regime. Não põe esse homem na minha frente para não lembrar que ele existe. Mas aí não tem jeito, porque você tem que ver o cara, né? Porque o cara é pai do filho, a mulher é mãe do filho. Então, assim, você tem que encarar o tempo inteiro. Então, é infinitamente muito mais difícil para quem tem filhos com parceiro lidar com essas fases da separação quando ainda há muito sentimento envolvido, quando não foi ela a parte ativa do pedido da separação. Então, sim, é muito difícil. Você tem um filho novinho com ele, então consigo imaginar e você tem toda a razão. A minha dica é: se tá muito difícil superar esse término, se libertar, entender que vida que segue e não vai dar mais certo com essa pessoa e tal, ela não quer, tem outra pessoa, sei lá qual é a situação. Primeiro ponto, lembre-se de como estava a relação e lembre-se das razões dessa pessoa em não estar mais com você. Lembre-se disso, porque isso vai te dar um pouco de força para você realizar aquilo que esteja acontecendo. Por quê? Porque quando eu consigo lembrar, a pessoa não quer estar mais comigo porque ela tem outra, a pessoa não quer estar mais comigo porque ela não tem mais tesão em mim, a pessoa não quer estar mais comigo porque ela tá desgastada, a pessoa não quer estar mais comigo porque ela não gosta mais de mim, a pessoa não quer estar mais comigo porque ela se apaixonou por uma outra pessoa. Quando você pensa sobre isso, isso começa a te fortalecer um pouco e corta um pouco aquelas possibilidades dessas hipóteses ilusórias que a gente vai fazendo, meio que para nos convencer de algumas outras coisas que nós queiramos, né? Então eu gosto da gente lembrar o que realmente aconteceu como uma forma de nos fortalecer nesse caminho que a gente se propôs, né? E nesse caminho que de alguma forma foi imposto pela gente, tanto que a gente se propôs quanto aquele caminho que foi imposto. Feito isso, tentar se ajudar se respeitando no teu momento. Então, assim, eu ainda gosto muito do cara. Então, tá bom, não vai querer sair com outra pessoa, não vai querer forçar a conhecer outras pessoas, porque eu acho que é como se você desrespeitasse as emoções que ainda estão acordadas aqui dentro. Mas você pode, sim, fazer outras prioridades de vida para te ajudarem. Então, por exemplo, resgata planos, viagens, cursos, pessoas do seu passado, amigos, esteja com pessoas queridas e, gente, principalmente, esteja com pessoas que te façam bem, tá? Não vai ficar andando com aquela pessoa pesada que te faz mal, que te suga, aquela amiga invejosa, aquele cara chato. Não. Tente, nesse período que você precisa superar o término, estar com pessoas que te façam bem, predominantemente indivíduos leves, tá? Que acrescentem, que escutem, que falem coisas gostosas, porque é disso que a gente precisa, tá? Tudo que a gente não precisa e não pode nesse momento é ser desgastado, é ser sugado, porque a nossa energia, ela tá muito machucadinha, a gente tá numa fase aí de refazenda, né? Em que a gente tá meio aos pedaços e a gente tá tentando reconhecer esses pedaços para ver o que dá para colar e o que eu vou ter que buscar lá fora para conseguir repor e fazer com que eu me reintegre. Então, se respeite, priorize momentos gostosos, vá para situações que te façam bem. A igreja que te faz bem, vá muito à igreja. É curso de gastronomia que te faz bem, vá muito para curso de gastronomia. É se aprofundar no estudo aí de cabeleireiro, de psicologia, de história, de geografia, de direito, seja o que for, mergulha nisso. Tudo isso vai ajudar com que você desfoque um pouco e você consiga aos pouquinhos se libertar de algum sentimento que você ainda tenha por esse ex-parceiro e que seja completamente inviável de acontecer, e para você não ficar sofrendo tanto, você vai desfocando, e aí conforme você vai seguindo esses novos caminhos, você vai se fortalecendo, você vai se sentindo melhor, você vai conhecendo pessoas, você vai se sentindo amada por outras pessoas. Quando eu falo amado, não necessariamente tô falando da questão amorosa de parceiro, tô falando de amigos, de família. Eu acho que a gente pode, o ganho positivo de separações é que a gente se separa às vezes de uma pessoa e a gente retoma muitos outros vínculos, né? A gente resgata amizades antigas, a gente se reaproxima de alguns familiares que ficaram por muito tempo dispersos. Então, sempre a gente vai achar alguma coisinha boa
aí nesse período difícil e o mais importante, a gente vai se repaginar, né? A gente vai viver uma transformação, a gente vai se revisitar, a gente vai se entender nesse novo episódio de maturidade que vai exigir da gente novas habilitações de recursos para que possamos estar mais amadurecidos, para que a gente consiga estar mais fortalecido para novas empreitadas, tanto relacionais, mas principalmente, predominantemente pessoais. Como é importante a gente tirar proveito das lições da vida, tudo que acontece, términos que a gente não queria que terminasse, fui demitido e não queria ter sido mandado embora do emprego, fui assaltado e perdi isso, fulano me traiu e tal. Todas essas empreitadas que nós passamos na nossa vida fazem com que a gente descubra mais sobre nós mesmos. É impressionante como a gente se surpreende com esses saldos, como a gente vai percebendo possibilidades em nós mesmos que a gente nem imaginava que existia. E isso é muito bom. Eu falo que de tudo que a gente vive ficam as lições, né? Eu falo que são como calos emocionais que contribuem para algumas cascas que a gente vai criando e vai nos tornando mais resistentes para tantos novos trajetos e caminhos que a gente vem a seguir, né, de acordo com as nossas escolhas. E conforme nós vivemos e a gente vai percebendo e a gente vai sentindo na pele, a gente vai se tornando mais sábio. A gente vai aprimorando esse nosso GPS interno, esse nosso viés, essa nossa possibilidade de entender por aqui é legal, por aqui não é, essa atitude não é bacana, esse comportamento vale a pena, vou me atrever por aqui, vou me preservar, colar. Tudo isso a gente só consegue conforme a gente vai vivenciando, a gente vai experienciando, e aí a gente vai se conhecendo, conhecendo o mundo, entendendo quais compassos que são interessantes eu dar ali, eu dar acolá, quais não são, aonde eu devo me esquivar, aonde eu devo me atrever, ousar, tá? Então todas as experiências são muito, muito bem-vindas. Tenham certeza disso, tá bom? Bom, vamos terminando por aqui, né? Queridos, depois eu vou ler todas as perguntas. Vou deixar os meus contatos. Eu tô no Instagram como @psipamela, @psipamela. Sempre coloco um texto lá para vocês pensarem um pouquinho. Toda quinta-feira, a partir das 8h40 da noite, eu tenho um quadro na Rede Vida, no programa Tribuna Independente, que chama Entre Nós. Eu falo sobre questões comportamentais e relacionais, tá? Toda quinta. Sextas-feiras alternadas, sem ser essa agora a próxima, eu tenho também um quadro na Gazeta, no programa Mulheres, TV Gazeta, né? No programa Mulheres, chamado Mulheres Resolvidas, que também falamos de questões comportamentais e relacionais. Então, se vocês quiserem acompanhar, eu vou adorar. E tem o meu canal no YouTube, Pamela Magalhães, com um monte de vídeos. Se inscrevam no canal, que aí vocês vão sempre receber notificações de novos vídeos e não vão perder nada, tá bom? Bom, eu tenho 3 palestras que eu vou fazer nesse semestre, para quem quiser ir. Uma vai ser agora, em São José do Rio Preto. Outra vai ser no ABC, aqui em São Paulo. E a outra vai ser no Rio de Janeiro. Informações como data, valor. A gente está fechando já as turmas, né? Tô até um pouco desatualizada de como que estão essas turmas. Mas você pode ver na capa do meu Facebook, é só você clicar, você vai ver lá um telefone, você pode mandar um WhatsApp para Dani, pedindo mais informações, tá? Que ela que tá passando tudo isso para uma das 3 palestras que vocês se interessem, né? Se quiserem ir nas 3, vocês vão. Acho difícil, né? Mas o tema é amor próprio. Quem quiser vir, venha, que vai ser um prazer. E depois lerei os recadinhos aqui de vocês. É um prazer sempre trocar. Hoje com emoção, né? Foi falar da vovó, não tem jeito. Eu falo da minha avó, eu me emociono sempre. É batata. Antes de falar, eu falei assim, gente, eu vou falar isso, eu vou me emocionar aqui. Vou chorar aqui ao vivo e não vai ter jeito. Mas eu achei que eu ia aguentar e derreti, né? Mas tudo bem. Como eu disse, sou uma alma humana, né? Sou feita de carne, osso e coração. E a gente chora mesmo. É isso. Beijos, então. Deixa eu ver quem tá aqui. Diana, Viviane. Obrigada, Vivi. Rotela, Iri, Cleiciane, Maria Terezinha. Obrigada, Maiara, Lena, Bruninha, Sil,
Pois eu vou ler tudo que vocês escreveram. Janete, a Natália sempre tá, né, Natália Vanessa? Prazer tê-la novamente aqui. Clênia, Tereza, que eu adoro, beijos. Cris, Priscila Souza, Regina Célia, Kátia, Marta, Wanda, Cleiciane, Nádia, Andréia, Liginha, que eu adoro, Edi, a Cauane, beijo, querida, Zuzu, Iri, Márcia, Paulinha, que é outra. Meninas, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar, né? A Paulinha, a Lígia, elas têm um grupo no WhatsApp. Quem, de repente, quiser entrar e se elas autorizarem, é só vocês falarem aqui com ela. Ó, a Paulinha Ula, a Lígia Okazaki, né? Ah lá, já tô dedando vocês. A Tereza também, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, fala com elas, né? Um grupo que elas trocam um monte de experiências, eu acho super legal. Muito bacana. Tá bom, meus amores, então vou indo nessa que eu tenho que atender. Beijos mil pra vocês. Quem quiser informações da palestra tá aí, né? Na capa do Face é só clicar, tem todas as informações, vocês mandam o WhatsApp. Instagram, @psipamela e YouTube, Pamela Magalhães. Beijo, até quarta-feira que vem. Nos veremos novamente.